Porque o Santos, ele não é esse futebol medíocre. O Santos não é o mais ou menos. O Santos não é o vamos fazer o que dá pra fazer. O Santos precisa de mais. E a gente tá cansado dessa mediocridade. Tá cansado de só ficar na média. Oiê, eu sou a Esté. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o clássico, que não terminou, mas terminou, e sobre a vergonha que está sendo o Santos Futebol Clube. Pois é, tanto dentro quanto fora de campo, o que a gente tem visto do Santos são cenas lamentáveis, que a gente realmente já passou por isso algumas vezes e falava assim, nossa, espero que a gente nunca mais passe por isso. Mas o que a gente tá vendo são vários replays de cenas lamentáveis, né? Principalmente nesses últimos 3 anos aí, o que mais tem se visto do Santos são cenas lamentáveis, dentro e fora de campo também, né? Por parte da torcida, por parte dos jogadores, por parte da comissão técnica. Então, assim, são várias pessoas culpadas, não é só uma pessoa, mas é claro que o problema começa em um lugar. E é disso que a gente vai falar hoje. Mas antes, vamos falar sobre o jogo, porque o Santos jogou contra o Corinthians, né? E o que a gente esperava depois desse tempo parado por conta da data FIFA era um Santos diferente, era um Santos com uma postura diferente em campo. E não foi isso que a gente viu. Na verdade, o que a gente viu em campo, principalmente no início do jogo, foi mais do mesmo. O Santos mais uma vez entra em campo e não joga bola, né? O Santos faz tudo em campo, tudo, menos jogar bola. É muito erro de passe, é um time sem criatividade, é um time displicente. Então, assim, o que a gente viu do Santos foi o mesmo que a gente viu nos últimos jogos. Basicamente isso. E eu ouso dizer ainda que no início do jogo foi ainda pior, né? Foi ainda pior. A gente viu muito se falar sobre esse jogo entre Santos e Corinthians, porque as duas equipes estão vivendo momentos tenebrosos e tudo mais. O Corinthians ontem, por exemplo, um dia antes do jogo, na verdade, não conseguiu nem descer no hotel, chegando em Santos, precisou retornar para São Paulo. Então a gente esperava que seria um jogo um pouco pegado para os dois lados, mas o que a gente viu em campo, principalmente no primeiro tempo ontem na Vila Belmiro, parecia que o Corinthians tava, tipo assim, tudo perfeito pro Corinthians, sabe? Tipo, um time ideal mesmo. Parecia que tava jogando em casa, inclusive, tocando bola, e o Santos simplesmente aceitando aquilo. Simplesmente aceitando. Então, assim, dentro da nossa casa, na Vila Belmiro, com a nossa torcida em peso, não dá pra aceitar uma coisa dessa. Não dá pra gente ver o Santos jogar da forma que jogou, recuando, deixando o Corinthians com a bola. Corinthians vai, faz o que quer, faz o primeiro gol, depois faz o segundo gol. O segundo gol do Corinthians, inclusive, numa cobrança de falta ali, meu Deus, a forma que aconteceu, né? Não é o fato de perder, é a forma que perde. Porque, assim, perder no futebol é normal, a gente tá acostumado com isso, porque é normal. Não dá pra ganhar tudo, às vezes a gente vai perder. Mas a forma que o Santos tem perdido os jogos, esse é o problema. Porque o Santos não tem jogado, entendeu? O Santos não tem demonstrado vontade de vencer nos jogos, isso que tá pegando. E quando a gente olha o Odair, com o tempo de trabalho que ele teve na gestão do Rueda, foi o único treinador que teve tanto tempo assim. Ele chegou no início do ano, a gente já tá no mês 6, ele teve 6 meses de trabalho, e desses 6 meses ele foi super privilegiado, porque ele teve 3 paradas aí, né? 3 pré-temporadas, basicamente. A do início do ano, depois da nossa eliminação precoce no Campeonato Paulista, que a gente ficou parado quase um mês, quase 40 dias, na verdade, eu acho, antes do início da Sul-Americana, do Campeonato Brasileiro, e essa semana que a gente teve aí parado também por conta da data FIFA. Então ele teve 3 momentos para ajeitar o time, teve 3 momentos para tentar encontrar um jeito, um estilo de jogo para o Santos, para mostrar que tinha um trabalho acontecendo ali, e ele não conseguiu. A gente não viu isso acontecer em nenhum momento. Às vezes a gente via um jogo do Santos muito bom que a gente falava, opa, pintou uma luzinha ali de esperança. Só que, enfim, virava alguma coisa? Não, porque no jogo seguinte voltava a ser a mesma porcaria de sempre. O mesmo time sem vontade, o mesmo time sem padrão de jogo. Um time que não sabia o que fazer com a bola, entendeu? Tudo bem, a nossa defesa melhorou? Melhorou. Nós somos uma das melhores defesas do campeonato, acho, se eu não estiver enganada. Mas do que adianta se a gente não faz gol? Do que adianta se quando a gente tem a bola, a gente não sabe o que faz com a bola? Do que adianta se a gente joga recuado dentro da Vila Belmiro?
Eu não aceito jogar desse jeito. Inclusive, teve um vídeo que eu reclamei, inclusive acho que o Santos ganhou o jogo, não lembro qual foi o jogo. Eu sei que a gente ganhou o jogo, aí eu vim aqui e falei, assim, gente, não dá pra jogar desse jeito, porque é um futebol que não traz esperança pra gente, que não convence. E eu não sei quem foi que falou nos comentários que, enfim, eu tava reclamando de barriga cheia porque o Santos tinha ganhado. Só que a gente tá vendo que, enfim, eu tinha razão. Porque o que a gente quer não é que o Santos vença no último lance do jogo, numa bola, tipo, totalmente voltada pra sorte. Não, a gente quer ver um time consistente em campo, um time com jogadas, um time que sabe o que faz em campo, um time que, enfim, independente do adversário, a gente sabe que vai jogar bem. E não é nem questão de vencer todos os jogos, como já disse pra vocês, é questão de jogar bem e convencer, ok? É disso que eu tô falando. E o Santos, ele não tem mostrado isso. E quando mostra isso, não consegue manter uma constância no jogo seguinte, e a gente acaba perdendo, a gente acaba empatando, a gente acaba fazendo o pior jogo das nossas vidas. A gente viu isso recentemente, a gente estava numa sequência muito boa de jogos ali, acho que 4 jogos seguidos, sem perder, e do nada a gente tá 8 jogos sem ganhar, entendeu? A gente fez uma sequência muito boa, muito curta, né, mas boa, diante do que a gente vinha passando, e do nada a gente tá nessa sequência horrível aí, contando todas as competições. A gente foi eliminado da Copa do Brasil de uma forma ridícula, a gente foi eliminado da Copa Sul-Americana de uma forma ridícula. A gente vai jogar a última rodada ainda e a gente já tá eliminado da Sul-Americana. Então, assim, que esperança que o trabalho do Odair tem passado pra gente? E o que o Odair tem passado pra diretoria? O que a diretoria, na verdade, viu no trabalho do Odair pra manter ele tanto tempo assim? Se outros treinadores foram demitidos por muito menos. Volta a bater na tecla do Fernando Diniz, que foi um dos treinadores que passou pelo Santos que nessa gestão aí que eu mais gostei, que eu mais defendi mesmo. O Odair foi. O Fernando Diniz foi demitido por muito menos e o Odair tá no comando até hoje. Eu espero que, enfim, ele seja desligado o quanto antes, porque realmente a situação tá insustentável, né? O que aconteceu ontem no final do jogo foi muito em relação ao Odair estar ali também, né? Porque eu acredito que se ele tivesse sido demitido antes, as coisas poderiam ter sido, sei lá, diferentes. Talvez a torcida teria um pouco mais de paciência com o time, talvez, enfim, não sei. Eu realmente não sei. O que eu sei é que não dá mais pra bancar o Odair. Tá insustentável a situação. Eu já disse isso aqui outras vezes, que tava insustentável e continuaram mantendo ele, só que dessa vez não dá. Dessa vez não tem como manter ele. O nosso próximo jogo é na Vila Belmiro de novo, diante de um Flamengo. Então, vocês conseguem imaginar o que vai acontecer se a gente jogar de novo na Vila Belmiro com a nossa torcida e a gente não for bem? Porque com o futebol que a gente tá jogando hoje, com o futebol que a gente jogou ontem contra o Flamengo, gente, o Corinthians ontem, sem um dos principais jogadores dele, que é o Renato Augusto, porque sem o Renato Augusto o Corinthians não é ninguém. Se sem o Renato Augusto ontem fez o que fez com o Santos, imagina o Flamengo. Vocês conseguem imaginar? Pois é. Então o Odair precisa ir embora o quanto antes. Eu, por mim, demitiria logo após o jogo. Não sei se já foi demitido, estou gravando o vídeo aqui. Mas se foi, enfim, a gente vai ficar sabendo daqui a pouco. Mas eu nem esperava o dia seguinte, eu nem esperava a quinta-feira. Demitia logo após o jogo. Porque realmente não tem mais segurança para ele trabalhar no Santos. Não tem mais segurança. É claro que a gente tá falando aqui da parte técnica, da parte tática e tudo mais, só que a gente tem que ver esse outro lado também. Não é mais seguro para ele trabalhar no Santos. O que aconteceu ontem, gente? Assim, estão falando, o Corinthians não sei o quê. Não foi um ataque ao Corinthians, não foi um ataque à arbitragem. Foi um ataque direto ao Santos, entendeu? O que a torcida fez ontem foi um ataque ao Santos. Inclusive, vergonhoso, né? A gente tem que citar isso aqui. Não é assim que se resolve as coisas. Não é através da violência que se resolve as coisas. A gente tem que saber conversar. A gente tem que saber dialogar. Não é assim que se resolve, gente. Ridícula a atitude que a torcida tomou ontem. Infelizmente, isso só vai acarretar problemas para o Santos. A gente viu alguns torcedores, inclusive, depredando a Vila Belmiro. É um patrimônio do clube, é um patrimônio do torcedor. Então, assim, essas atitudes realmente não tem como a gente passar pano. Foi, assim, lamentável o que aconteceu ontem no final da partida. Eu acho que cornetar é super válido, eu acho que cobrar é super válido, mas a gente tem que saber fazer isso de forma pacífica e não da forma que foi ontem, né? Eu, por exemplo, nos meus vídeos aqui, o que eu mais tenho feito é cornetar, eu tenho falado aí
muitas e muitas vezes sobre a situação do Odair estar insustentável, sobre jogadores que não tem mais que jogar no Santos, como por exemplo o Nathan, que enfim já ficou insustentável a situação dele também, mas nunca, nunca, nunca partindo pro lado da violência, porque isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Então, lamentável o que aconteceu ontem no final do jogo. E sem falar que isso, além de prejudicar toda a parte estrutural do time ali, né, e também financeira, porque a gente vai tomar punição ali, e com certeza, sei lá, o que pode acontecer, né? A gente já tinha tomado punição na Copa do Brasil do ano passado, contra o mesmo Corinthians, que a torcida acabou até agredindo o Cássio ali e tal, e a gente provavelmente vai tomar punição de novo, porque, enfim, contra o Santos a gente sempre toma punição. E, enfim, com razão dessa vez, né, gente? Não, como eu disse pra vocês, não tem como passar pano porque fizeram. Mas também a gente tá falando disso da parte psicológica dos jogadores. Porque, pô, isso não é futebol, né? Isso não é futebol. A gente tem que saber separar as coisas. Olha, eu sou torcedora, eu estou revoltada com a situação do Santos, eu estou triste também, acho que uma mistura de sentimentos negativos aí. Só que eu não vou lá xingar o cara e, sei lá, agredir o cara só porque ele não tá jogando bem. Eu acho que a gente tem que saber separar as coisas ali. Tudo bem que o sentimento do torcedor acaba sendo extrapolando e tal, mas a gente tem que saber separar as coisas. A agressão, a violência não vai levar ninguém a lugar nenhum, gente. Não adianta. Então, assim, a gente tem que saber cobrar da forma certa e da forma que a gente é ouvido. Porque fazendo o que a gente fez, fazendo o que foi feito ontem na Vila Belmiro, ninguém vai ouvir a gente. A gente só vai assustar os jogadores. Vai acontecer igual da última vez que aconteceu esse babado aí. Alguns jogadores podem pedir para sair do time e tal. Então, assim, a gente acaba prejudicando muito mais do que só a parte de estrutura do clube, mas também a parte psicológica dos jogadores ali, por conta do medo também. Imagina como esses jogadores vão entrar em campo no próximo jogo, já diante do Flamengo, né? A gente tem que entender que boa parte dos nossos jogadores ali, do nosso elenco principal, são garotos da base, né? Então a gente tem que ter esse zelo maior por esses jogadores. A gente tem os líderes do elenco ali que sempre estão dando a cara a tapa, mas ao mesmo tempo a gente tem muito jogador da base. Então essas atitudes que a torcida toma também a gente precisa ter essa consciência de que vai afetar diretamente esses jogadores. Então assim, não aprovo o que a torcida fez ontem no campo, mas também não aprovo o futebol do Santos apresentado. No segundo tempo, sendo bem justa, no segundo tempo a gente até melhora. Inclusive o Marcos Leonardo, ele acaba tendo algumas boas oportunidades de abrir o placar, o Cássio faz algumas defesas, a gente consegue chegar no ataque. Só que ainda assim, é muito pouco pro que o Santos é e pro que o Santos pode fazer. É muito pouco pro que o Santos precisa fazer, né? No campeonato e na história do clube de uma forma geral. A gente precisa de muito mais, porque o Santos ele não é esse futebol medíocre. O Santos não é o mais ou menos. O Santos não é o vamos fazer o que dá pra fazer. O Santos precisa de mais e a gente tá cansado dessa mediocridade, tá cansado de só ficar na média. A gente tá cansado de só brigar para não ser rebaixado no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro. A gente tá cansado de chegar até as quartas de finais da Copa do Brasil, até as oitavas de finais de uma outra Copa Sul-Americana. A gente não foi pra Libertadores. A gente não vai pra Libertadores desde quando? Desde quando a gente perdeu pro Palmeiras, eu acho, desde 2020. Acho que a gente só tem jogado a Sul-Americana e a gente passou da primeira fase alguma vez? Não me recordo agora, mas eu acho que não. Então, e na Copa do Brasil também a gente nunca consegue chegar longe. Então, assim, olha só nossa situação. Olha só o bolo que a gente tá, né? E daí junta todos esses problemas dentro de campo com os problemas que estão acontecendo fora de campo. Enfim, é o combo completo, né? O combo completo pro desastre acontecer. E a gente não quer isso. Então, a diretoria precisa fazer alguma coisa. Tipo, pra ontem, pra semana passada, pro mês passado. Já passou da hora, ó. Já passou da hora, gente. Não dá mais pra bancar o Odair. Então, ele precisa ser demitido o quanto antes. Eu não sei por que não foi demitido ainda, mas ok. E mais do que isso, a partir do momento que o Odair sair, a gente for pensar no nome de um novo treinador, precisa ser um treinador que chegue pra resolver o problema e pra limpar a caquinha. Porque, olha, tá cheio de caquinha. E que aguente a pressão. Porque é claro que mesmo mudando o treinador, a pressão vai continuar. Por quê? Porque olha a nossa situação, né? Cansei de falar pra vocês nesse vídeo que a situação não só do Odair tá insustentável, mas a do clube inteiro, né, tá insustentável.
Então, tá na hora dos grandes líderes e dos responsáveis por essa bagunça darem a cara a tapa. E quando eu digo isso, eu tô falando da diretoria. O presidente precisa aparecer, precisa falar com a torcida, precisa dar uma satisfação, né? E eu acredito que também a gente precisa de uma resposta. A gente precisa de uma resposta. Porque não dá pra continuar desse jeito. Ah, e eu falei que o jogo não tinha acabado no início do jogo, é porque, por conta da bagunça que aconteceu ontem no final da partida, o jogo foi encerrado aos 42 minutos do segundo tempo, o jogo já estava 2-0 pro Corinthians, então o jogo não acabou de fato, mas foi encerrado. É isso, comenta aí o que vocês acharam do jogo, o que vocês acharam do que a torcida fez no final, e de quem vocês acham que vai ser o próximo treinador do Santos. Eu vou ficando por aqui. Se você é novo por aqui ou se você já me acompanha há algum tempo mais e ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!